Olá, que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Aqui você tem uma intercessora, uma pessoa que está orando diariamente pela sua vida e pela sua família. Eu quero deixar uma palavra de fé para o seu coração, que fica lá no livro de Jonas, do capítulo 3, do versículo 2, que diz assim: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. A Bíblia nos conta que Deus ele enviou o profeta Jonas à grande cidade de Nínive para pregar contra ela. E a mensagem que Deus falou para Jonas era que iria destruir aquela cidade. E quando aquelas pessoas souberam dessa mensagem, o que ia acontecer com eles, a Bíblia diz que eles se arrependeram e se converteram dos seus maus caminhos e oraram fortemente a Deus, fizeram um jejum e se converteram dos seus maus caminhos, abandonaram as obras malignas que eles faziam. E a Bíblia conta que Jonas, ele ficou triste com Deus, porque ele falou: Deus, o Senhor falou que ia destruir aquela cidade, agora o Senhor não vai mais destruir. Por isso que eu não queria pregar contra ela, porque eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso. E lá no versículo 4, capítulo 4, do versículo 4, diz assim: Disse o Senhor, é razoável essa ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma erramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que se aconteceria à cidade. A Bíblia diz que Jonas ele sentou e era muito calor, né, naquela cidade. E Jonas ficou ali e pegou num sono. E Deus fez nascer uma planta, uma árvore e fez sombra para Jonas. E nessa sombra amenizava aquele calor. E Jonas ficou feliz demais com aquela planta que Deus ele tinha feito brotar. E lá no versículo 6 diz assim: Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para lhe que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Jonas ele ficou feliz ao extremo por causa daquela planta que o protegia contra o sol. E lá no versículo 7 diz assim: Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira, irá até a morte. Tornou o Senhor: Tem compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Deus, ele fez aquela planta nascer e fez aquela planta servir de conforto para Jonas, servir de refrigério para ele, para que ele viesse entender, porque ele estava irado contra o povo de Nínive, porque Deus tinha tido compaixão daquelas pessoas. Aí Deus falou assim: então eu vou criar uma plantinha aqui para aliviar ele desse calor. Fez a planta nascer. Jonas ficou feliz demais com aquela planta. Aí Deus, no outro dia, Deus enviou um verme, o verme matou aquela plantinha toda. Aí quando veio o sol quente em cima de Jonas e aquele sol, aquele desconforto, ele estava desfalecendo, ele ficou irado, pediu até para morrer. Aí Deus falou para ele assim: Você tá irado porque essa planta morreu, né? Essa planta não te custou nada. Essa planta não te custou nada. Você não fez nada para que ela viesse a nascer, não te deu trabalho nenhum. Aí tu tá irado desse jeito? Aí lá no versículo 11 Deus fala assim: E não é eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de
120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Então você vê a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus por nós seres humanos. Jonas ficou irado porque Deus ele teve misericórdia daquelas pessoas. Mais de 120.000 pessoas que iam morrer, que iam perecer, que aquela cidade ia ser destruída, fora animais e crianças. E Jonas não queria que Deus tivesse compaixão, só que ele mesmo ficou irado, queria até morrer por causa de uma planta. E é assim hoje em dia também. Tem pessoas que elas não têm compaixão de outro ser humano, mas têm compaixão de coisas tem gente que é assim, a pessoa ela preserva uma planta, tem gente que cuida dos animais, que tá certo, tem que cuidar mesmo, mas vai falar para ela que ela tem que cuidar também do próximo, que ela tem que dar um prato de comida para alguém, vai falar para ela que ela tem que dar um copo de água para alguém, ela não aceita de jeito nenhum. Quer dizer, poxa, o que é mais importante, uma alma, uma vida, ou um animal ou uma planta? Então que a gente venha ter essa visão, que a gente venha entender que as pessoas são importantes, que Deus custou o sangue dele na cruz do Calvário, custou o sacrifício dele na cruz do Calvário por cada um de nós. Então nós temos que orar pelas pessoas, nós temos que pregar para elas, nós temos que ter misericórdia, nós temos que pedir a Deus um coração misericordioso, um coração que venha ter compaixão do nosso próximo, porque tem muitas pessoas que quando ouvirem a palavra da verdade falada pela sua boca, muitas delas vão se arrepender, muitas delas vão mudar, outras não, mas isso não cabe a nós julgar. A gente tem que falar, a gente tem que orientar, tem que tocar a trombeta, tem que falar do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Temos que avisar as pessoas dos perigos, temos que avisar as pessoas do inferno, temos que avisar as pessoas que o diabo veio para roubar, matar e destruir, e que ele não brinca em serviço, que a porta estreita é a porta da salvação, a porta da obediência, e a única coisa que nos protege contra o diabo e contra todos os demônios é a obediência à palavra de Deus. Ela é como se fosse um repelente contra os demônios. Eles não podem nos tocar quando a gente está debaixo da palavra de Deus. Então é muito importante que você guarde essa palavra dentro do seu coração e a pratique. E que você venha ser uma pessoa prudente, uma pessoa sábia, que você venha zelar pela sua salvação, zelar pela sua alma, e você entender isso, que enquanto você estiver neste mundo, vai surgir lutas, vai surgir tentações, vai surgir desafios, é normal, vem para todo mundo. Enquanto nós vivermos aqui, a gente vai passar por isso, só que a gente tem que buscar força em Deus diariamente. Eu não posso alimentar o meu corpo físico todos os dias e esquecer da minha alma, que é o nosso ser espiritual. Eu também tenho que estar alimentando com a palavra de Deus, tenho que estar alimentando com a leitura bíblica, com a oração, com o jejum, porque senão a pessoa começa a enfraquecer. Assim como é no físico, também é no espiritual. Se a pessoa não beber água, a pessoa morre. Se a pessoa não se alimentar, ela morre. A mesma coisa é o mundo espiritual. Se eu não me alimentar da palavra de Deus, se eu não beber a água da vida, que é o Senhor Jesus Cristo, não buscar o Espírito Santo, espiritualmente eu vou morrer. Então, a gente tem que estar vivos espiritualmente. Tem uma palavra que fala assim: levanta tu que dormes. A pessoa que está dormindo espiritualmente, que está morta espiritualmente, ela tem que se levantar, ela tem que guerrear. Entendeu? A pessoa tem que guerrear, ela tem que se revestir das armaduras de Deus. A pessoa ela não pode desanimar de jeito nenhum, não pode desanimar. O diabo, ele sempre, todos os dias, ele vai vir com uma proposta diferente. Todos os dias o diabo vai vir com uma estratégia diferente para nos destruir. E você entenda uma coisa, ele nunca vai colocar algo para te tentar que não seja algo que venha mexer com o seu coração,
que não venha mexer com seus sentimentos, porque ele mais do que ninguém sabe enganar as pessoas. Então, preste atenção nisso. Quando vier algo, um prato, um banquete, uma tentação enviada por Satanás, ele vai enfeitar bastante. Ele vai querer botar uma comida, vamos se dizer assim, tentadora, algo que você venha querer comer, mas aquela comida vai estar envenenada, aquela comida vai ser algo mortal. Então entenda isso. Fique com essa palavra no seu coração, busque a Deus, peça a misericórdia de Deus para sua vida, assim como ele teve misericórdia do povo de Nínive, que eram pessoas que iam ser destruídas por causa do pecado, mas quando elas ouviram a mensagem, quando elas ouviram a palavra de Deus, elas se quebrantaram, elas se arrependeram, elas jejuaram, elas oraram a Deus fortemente e ali Deus teve misericórdia delas. Então que a gente venha também olhar para dentro do nosso coração e ver se há algo que precisa ser mudado e orar a Deus para que ele venha mudar. E amém? Fico com essa palavra.